Olá, meu nome é Marina Vidigal e nesse projeto nós vamos falar de uma proteína hipotética. No meu caso, foi escolhido um organismo e dentro desse organismo eu escolhi uma proteína. Mas antes de mais nada, a gente precisa falar qual o organismo é esse. No meu caso, vai ser o penicílio citrino. Tentaremos fazer a predição da função dessa proteína usando as informações que temos nos bancos de dados. Para iniciar, primeiro nós vamos pegar o nome desse organismo, jogar no NCBI, na parte em que a gente encontra os genomas dos organismos. E aí a gente vai obter a seguinte sequência. Após isso, vamos analisar a página da proteína hipotética disponível no NCBI. Notamos que não há bibliografia referente ao micro-organismo, nem mesmo uma função detectada. Também faltava uma sequência de referência. Nessa imagem podemos observar os espaços em brancos na tabelinha, que indicam para a gente as informações anteriores. Agora é hora de alinhar as sequências de DNA junto com o nosso banco de dados. O que usaremos para isso? O BLAST-N, N de nucleotídeo. Bom, nesse gráfico notamos que há pontos de alinhamentos baixos, de 50 a 80 nucleotídeos aproximadamente. Essa é a página após a pesquisa no BLAST-N. E aí ele vai mostrar ali pra gente sequências que produzem alinhamentos significativos. Mas no nosso caso não é tanto assim, porque percebemos que são só 50 nucleotídeos. Posteriormente, fizemos uma busca mais refinada. No que consiste isso? Consiste em pesquisar o ID da nossa gene. Novamente, temos pouquíssimas informações sobre o nosso gene. Agora, daremos início à nossa análise proteômica 1. Aqui, iremos traduzir o nosso genoma em busca de uma sequência proteica. Vamos traduzir o genoma em aminoácidos. Para isso, a gente vai precisar do Translate-All, presente no Expense. Posteriormente, nós vamos buscar outros organismos que possuem uma sequência proteica parecida com a nossa. Além disso, nós vamos alinhar essas sequências homólogas, dessa vez com a ajuda do BLAST-P e o Multi-Align. Com o uso do Translate-All, conseguimos obter 6 frames, 3 na direção do 5' para o 3' e 3 na direção 3' para o 5'. Nós vamos pegar a sequência maior, que começa com uma metionina. No nosso caso, vai ser a última sequência, que está sublinhada de vermelho, no frame 1. Já obtida a nossa sequência proteica, vamos agora usar uma próxima ferramenta. Dessa vez vai ser o BLAST-P, que diferente do BLAST-N, ele vai fazer o alinhamento entre proteínas de organismos diferentes. Recapitulando que o BLAST-N, na verdade, ele vai fazer o alinhamento e a busca pelos organismos que têm nucleotídeos parecidos. Novamente, não obtemos nada. Sem alinhamentos, não existem outros organismos para que eu compare as sequências homólogas. Logo, não foi possível utilizar o Multi-Align. Bom, tudo bem, vamos para a análise proteômica 2. Aqui iremos fazer a análise filogenética, as análises físico-químicas, padrão de oxigênio-glicolização e padrão de fosforilização. No BLAST-P não conseguimos encontrar outros micro-organismos. Não é possível que façamos a análise filogenética. Mas seguindo adiante, vamos então fazer a análise físico-química da sequência com o auxílio dos programas. Nesse caso aqui, a gente vai usar o Prot-Parental. Aqui vamos conseguir obter o peso molecular, o ponto isoelétrico teórico e a composição em porcentagem de aminoácidos presentes nessa proteína. Além disso, a gente vai ter o tempo de meia-vida também. E tanto ele quanto o tamanho da proteína vão ser importantes para caso
exista a possibilidade de acompanhar a expressão da proteína em ensaios in vitro. Assim como também é importante o tempo de meia-vida, que vai facilitar a nossa vida quando nós formos tentar fazer a purificação da proteína. Os aminoácidos com maior presença na proteína vai ser a asparagina e a tirosina. Agora seguiremos para as modificações transcricionais. Ela vai ser importante para descobrir se a proteína ela vai poder ser produzida em uma bactéria. Porque se essa proteína sofre muitas modificações pós-traducionais, ela pode precisar de um outro aparato, uma outra maquinaria, de outra bactéria para ser expressa. Aqui nós observamos a posição de um resíduo e a probabilidade dele ser glicosilado. No nosso caso, apenas 3 resíduos sofrem a chance de ser glicosilados, que vai ser a tirosina, serina e serina. As chances são relativamente baixas. Para a obtenção dessas informações foi usado o IAN 2.1. Nesse gráfico em vermelho a gente vai ter o threshold e em verde os resíduos que ultrapassarem essa linha vermelha são aqueles que vão ter a chance de sofrer a glicolização. Com o NetFOS 3.1 Server nós vamos obter as modificações pós-transcricionais da fosforilação. Vamos observar de vermelho a serina, verde a treonina, tirosina e em rosa é o nosso threshold, que no caso é o limite. Passando desse limite, nós temos uma grande chance de ocorrer a fosforilização do resíduo em específico, na posição em que ele indica. Seguiremos agora para a análise proteômica 3, a penúltima. Iremos fazer a localização celular com o PSORT. Vamos descobrir se há um peptídeo sinal com o signal P 4.1 e iremos fazer uma predição de topologia com o TH-MM Server 2.0 e também existe um programa paralelo que se chama SOSI. Por fim, faremos a caracterização dos nossos aminoácidos com o ColorSeq. Bom, eu usei o PSORT 2 e também usei o Wolf PSPORT Predictions, que é um update especial para fungos, plantas e animais. Nessa primeira predição, a gente percebe que 52,2% pode estar presente no núcleo da célula, enquanto o conteúdo atualizado nos diz que pode estar na mitocôndria. Agora partiremos para o próximo programa, onde a gente vai obter se há ou não peptídeo sinal. Se houvesse peptídeo sinal, ele teria que ser removido, porque ele significaria apenas para onde ele estaria sendo levado, e não a nossa proteína de interesse. Depois, observamos a predição da topologia da proteína na membrana, e detectamos pelos 2 programas que não existe uma parte dela que vai estar intramembranar. A verdade é que é uma proteína solúvel. Inclusive, durante a caracterização dos aminoácidos, a gente vai perceber que a maior quantidade é hidrofílico, com 58 aminoácidos, em comparação aos hidrofóbicos, que só vai ter 21 resíduos presentes na proteína. Teremos também 23 aminoácidos positivos e 11 negativos, 24 aminoácidos aromáticos e 27 com a presença de hidroxilo. Agora, análise proteômicas 4 e última. Para encontrar um domínio funcional, poderemos usar o InterProScan, o ScanProSite ou o ModifScan. Para encontrar a estrutura secundária, vamos usar o GOR4 e a estrutura terciária, o Geno 3D ou o Swiss Model. No InterProScan, a única região identificada e marcada foi uma denominada MODIB Light. O site, infelizmente, não nos dá informação sobre a função da proteína.
E eu imagino que é necessário o uso de outras ferramentas para conhecer essa região que foi marcada. As outras ferramentas também não foram de muita ajuda. Em cima a gente vê que não foi encontrado nada no ScamProSite e ali embaixo deu um erro de vazio. Aparentemente não foi encontrada no banco de dados algo semelhante à nossa sequência. Essa seria a minha sugestão de uma outra aparelho, de outro software de bioinformática que poderíamos usar na predição dessa região que foi marcada. Ele vai ser capaz de fazer predições nessas regiões que são intrinsecamente desordenadas das proteínas. Entretanto, para ter o acesso dele, é necessário fazer um requerimento desse programa. E aí ele passa por uma análise manual e só então é gerado um link aleatório mandado para o seu e-mail para que você possa baixar esse programa. E como eu não tive acesso até o dia de hoje, infelizmente não pude adicionar nesse projeto. Bom, foi gerado então aqui os aminoácidos e a possível conformação que ele pode ter. Azul vai ser alfa-hélice, vermelho folha beta e laranja vão ser regiões desordenadas, colodais. Vamos ter uma predominância então do maior, vai ser a região desordenada, com mais de 50% da estrutura. Depois a gente vai ter folhas betas e por último, em menor quantidade, alfa-hélice. Aqui é a representação gráfica, tirando que o rosa, na verdade, é equivalente ao amarelo. Usando o Swiss Model, eu consegui, através de modelos já existentes, criar uma nova modelação parecida para a minha proteína. Essa vai ser a carinha dela. E esses foram os dados obtidos com os programas passados pela professora na matéria de bioinformática. Apesar da nossa coleta de dados ter sido rica, obtendo várias informações físico-químicas e estruturais da nossa proteína, nós não conseguimos fazer a predição da função da minha proteína utilizando os programas passados por videoaula. E assim encerro o meu projeto de bioinformática. Infelizmente, um pouco decepcionada com não ter conseguido encontrar ainda a função da minha proteína, mas acredito que com mais esforços e outras ferramentas serei capaz de obter. E assim eu me despeço. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima.